sou a Lu e hoje nós vamos fazer a sexta aula da Semana Natalina 2024. E o texto que eu escolhi está em João, capítulo 13, versículo 34, que diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Aqui nós temos o esboço do trabalho que vamos fazer hoje. Você viu que eu segui a linha de fora fazendo esse arranjinho e as letras eu acabei passando com carbono e ficaram um pouquinho para dentro. Deformou um pouquinho o meu círculo. Então isso daqui eu vou limpar, eu vou lavar e vou passar as letras um pouquinho mais para fora. Mas isso eu vou fazer e não vou mostrar para você. Como é que eu tiro aqui? Pincel limpo, água limpa, é só passar e sai, que é o carbono de costura. Nós vamos trabalhar essa parte aqui de dentro hoje. E esse risco certinho você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Eu vou umedecer um pouquinho aqui, ó, dentro do círculo. Não faz mal se crescer um pouquinho, mas não encharque muito, tá? Só umedecido. Isso vai facilitar pra gente fazer esse fundo. E eu vou usar o branco, e o meu branco, eu ponho essa marquinha aqui em cima da tampa, porque ele tá aguadinho. Vou colocar um pouquinho aqui no pratinho só para você ver. Ó, ele fica assim. Você viu que ele tá bem mais líquido. Só que se fizer assim, ele escorre. Mas é pouco. Eu vou preencher de branco toda essa área, menos a casinha, tá? Todas as árvores, tudo isso daqui. E olha, quando chegar aqui na borda, você não vai me deixar assim. Você tem que fazer assim, ó. Você tem que esfumar. Aqui preenchido. Aqui na beirada, você vai fazer um círculo mais ou menos assim, ó. Mais ou menos 1 centímetro dos arranjinhos. Vai ficar aqui. Mais ou menos isso aqui. Aí você vai deixar assim? Não. Quando chegar aqui, você vai fazer isso aqui com a tinta, ó. Você não vai deixar aquela linha. Então, preste atenção nisso, porque se ficar a linha, vai ficar estranho, tá? Aqui dentro preenche normal. Na beiradinha, tem que esfumar. É como se você estivesse fazendo um fundo de branco. Como eu umedeci, ele não vai ficar assim tão nítido, ele vai crescer um pouquinho aqui. E é isso mesmo que a gente quer. Para não passar tinta aqui em cima da minha letra, que se eu passar tinta aqui vai impermeabilizar. Então, ó, pincel limpo com água e eu vou esfregar um pouquinho. Olha como sai tudo. Depois eu coloco de novo um pouquinho mais para fora. Aí, só isso. Agora eu vou preencher. Você tá vendo? Aqui a gente tem os elementos, né? Então, aqui você não pode esfregar o pincel. Você tem que passar o pincel com a tinta bem de leve. É só para fazer uma camadinha de tinta branca. Então, passe assim, de leve, que vai aparecer o risco totalmente. Agora, se você esfregar, vai sair o risco e você vai se perder no desenho. Ó, assim. Agora, na beiradinha, aqui, ó, não tem risco nenhum. Então, aqui você põe a tinta e esfrega, saindo pra fora um pouquinho. Olha, eu já passei o branco. Você percebe que aqui assim tem umas manchas,
Nessa área de cima, você pode fazer isso aqui, ó. Só esfregar o pincel que essa tinta já vai ser espalhada. Mas nessa área onde tem os elementos, se ficar manchado, pegue-se um pouquinho mais de tinta e passe em cima da mancha bem de leve. Os riscos todos estão aqui bem visíveis, tá vendo? Então, isso daqui, ó, ainda a água ainda vai levar essa tinta um pouquinho mais para fora, mas ela vai sumir de forma suave. Agora nós vamos trocar de pincel. Você pode trabalhar com o pincel número 10. Eu vou trabalhar com o meu pituazinho aqui, número 6, e eu vou pegar o azul hortênsia. Coloco no pratinho, tiro o excesso, porque a gente vai trabalhar bem levezinho. Tá vendo essa linha? Aqui, ó, é a última linha. Você vai fazer mais ou menos 2 centímetros desse azulzinho. Ó, mais ou menos 2 centímetros de altura. Aqui também. Então, começa no cantinho, não leva aquela pincelada pesada até o final. Começa aqui, ó, 2 centímetros e vem sumindo, seguindo a linha. Não chegue com a tinta forte até o final, porque é para terminar suave dos lados, né? 2 centímetros. E mantenha parelho, aqui embaixo, fortinho. À medida que vai subindo, sumindo. Agora, eu vou pegar o rosa bebê. O rosa bebê, ele vai ficar aqui, ó, nessa área, acima do azul bebê. Mais ou menos uns 2 centímetros também. Só tem um porém, olha, não é para ficar listrado. Eu vou colocar o rosa. É para deixar suave, delicado, mas pode colocar tinta, viu? Porque lembra que tá molhado o fundo e tá em cima de um branco bem líquido. Ó, 2 centímetros de ponta a ponta. Agora, aqui tem uma árvore. Agora o que eu vou fazer? O pincel não tem tinta. Eu vou dar uma misturadinha entre o azul e o rosa. Eu vou fazer uma transição de cor. De forma que você não vai enxergar onde começou e onde terminou o rosa. E vou pegar, agora lavei o pincel e vou pegar um pouquinho do amarelo bebê. E o amarelo bebê, eu vou centralizar ele aqui, ó. Tá? E eu vou trabalhar com ele assim, meio arredondado. Aqui, pertinho da torre, aqui, ó, entre a torre e a árvore. E você vai fazendo assim, uma bola. Ele vai se misturar no rosa também. Um pouquinho mais. Vou crescer um pouquinho pro lado. Sempre que você carregar o pincel de tinta, comece aqui novamente. E vai levando. Aqui tá mais forte, tá vendo? E aqui vai ficando clarinho. Agora, eu vou passar aqui até ele sumir dentro do rosa. Passando o pincel de leve. Aqui onde tô vendo muita divisão. Tá bem úmido, então eu posso trabalhar ainda bastante aqui. Ó, o rosa vai sumir. Viu que eu nem lavei meu pincel? O rosa vai sumir ali pra cima do branco. Aqui já tá bom.
Aí. Agora eu vou pegar um pouquinho mais do azul. Você viu que aqui a gente tem linhas. Então, na parte de cima, eu vou colocar um pouquinho desse azul. Todo lugar, olha aqui uma linha, né? Então, você põe um pouquinho de tinta aqui e dá uma esfumada pra cima. Aqui, ó, temos linha. Acho que eu vou até pegar o pincel menor. Não, não precisa. Ó, esfumada pra cima. Carrega um pouquinho o pincel. Aqui, essa parte eu vou fazer com outro pincel. Vou fazer com um pincel menor. Aqui eu tenho uma linha, outra linha, outra linha. Tô passando o pincel bem em cima da linha mesmo. Aqui uma linha pequenininha, aqui outra, ali também um pouquinho. Se você quiser, você pode trocar de pincel, tá? Pode pegar um pequenininho. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui é um barranquinho. Então, a gente vai passar só aqui o azul. E agora, um pouquinho de azul aqui, ó. Essa parte é como se fosse um riozinho. É como se fosse não, né? É um riozinho. Ali, barranquinho. Aqui temos uma linha. Vou colocar o azul aqui pra cima. Até aqui veio por baixo. Aqui é pra cima. Sumindo pra cá. Tá, agora eu já vou aproveitar esse pincel sujinho e vou pegar o cinza. Eu vou experimentar aqui só o cinza. Vou experimentar o cinza com o azul. Esse eu não fiz experimento de cor antes, tá? Tô pintando direto aqui. Você vai fazendo batidinhas. Eu vou pegar um pouquinho do azul e um pouquinho do cinza. Ó, gostei ali da cor que deu, da misturinha. Então, um pouquinho de cada um. E você vai me preencher esse pinheirinho. Mas não é preencher assim, liso. Não, você vai pegar a tinta e vai fazer batidinhas. Vai ficar uma coisa bem suave, bem discreta. Com batidinhas, mas você vai preencher todo o espaço. Aqui temos outro pinheirinho. Cinza e azul hortênsia. Espirrou um branco aqui, ó, mas ainda bem que caiu bem em cima da área que já tá pintada de branco. Peguei outro pratinho e agora só com o cinza. E peguei um pincel menor também. Só com o cinza eu vou acentuar essa parte que tem dobrinhas aqui, que tem relevo. Ó, eu tô passando em cima do risco, em cima do azul e esfumando pra cima, do mesmo jeito. Eu só tô realçando, só reforçando. Aqui a gente tem o barranquinho. Eu vou colocar o cinza já. Aqui, ó, um pouquinho. Aqui é uma escadinha. Aqui um pouquinho. Aqui, ó, só para não ficar totalmente branco, eu vou pôr não na linha, um pouquinho para dentro. Assim, um pouquinho do cinza. Um pouquinho para dentro. Aqui também. É, aqui também eu posso pôr, só uma manchinha. Vou lavar meu pincel. Vou pegar um pouquinho do rosa e vou colocar aqui, ó. Esse daqui é água, então tá refletindo o céu. Eu não vou colocar o amarelo, porque o amarelo vai me fazer ficar verde essa água.
pouquinho aqui só, que é daquele dali, que tá aparecendo aqui. Toda essa parte que a gente fez é a primeira parte. Ela tem que secar para depois a gente fazer o acabamento. Então, não se preocupe que não vai ficar assim. Acho que eu vou pôr um barranquinho aqui também. Aqui, ó. Vai ficar bonitinho. É só acrescentar um pouquinho mais do cinza. Esse é o espaço do barranco. Eu vou pegar uma pincelada de cinza e um pontinho de sépia. Tá vendo aqui, ó? Só um pouquinho. Ele vai ficar assim um pouquinho mais escurinho. E com esse tom, eu vou fazer aqui, ó, na parte de baixo, um pouquinho de sombra aqui nesse pinheiro. Sempre no pezinho, aí vai subindo pelo meio, sem chegar nas beiradinhas. Aqui também. Pelo meio, fazendo batidinha, sem chegar nas beiradinhas. Com essa mesma misturinha, eu vou reforçar aqui a área do barranco. Se precisar, faz um pouquinho mais. Cinza e um pouquinho do sépia. Aí, já definiu um pouquinho mais. Para fazer a parede da casinha, eu vou utilizar uma pinceladinha de rosa bebê e um pouquinho do sépia também. Com essa corzinha, a gente vai preencher a parede. Fica igual um camurça, fica parecendo amarelo pele. Parede, 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 parede. E tem um pedacinho aqui da torre também. Portinhas e janelinhas, amarelo bebê. Você viu que eu nem tô fazendo muito detalhe, tô só colocando a cor. Porque a gente precisa esperar secar para fazer o acabamento. Isso. E agora, eu não posso trabalhar estas áreas, nem acabamento com uma cor mais forte, porque tá úmido e vai crescer. Então, nesse ponto, a gente tem que parar. Acabei de lavar aqui, ó, aquela escrita e eu vou deixar secar. Enquanto isso, eu vou fazer um pedaço dessa guirlanda junto com vocês. Eu repeti os elementos, então eu vou mostrar aqui, ó, esse lado aqui que tá bem sequinho. Eu tô passando diluente, tô usando um pincel número 16. E tô passando no geral, tá? Passa de pedaço, porque pode secar e daí você acaba perdendo o efeito do diluente. Ó, passei daqui até aqui. Aqui inclui bolinhas, folhinhas, puxadinhos. Nós vamos começar por estas, tá vendo estas vírgulas? Peguei um pincel aqui, ó, número 4, o azul hortênsia. Eu vou bater o pincel ali e vou puxar. Ó, aqui já tá pronto. Aqui eu tenho mais duas. Então, eu vou puxar aqui também. Você bate o pincel aqui, ó, aperta para ficar gordinho e depois levanta. Sempre que aparecer essa vírgula, é assim que você vai fazer. Agora, nós vamos fazer estas bolinhas. Simples assim. Vermelho. Já vou preencher aqui também. E aqui. Esse daqui também já vou colocar.
os galinhos das bolinhas, sépia, pontinha do pincel, e é assim, ó, não precisa ficar fazendo muita coisa. Vou botar uma pontinha aqui. E eu vou fazer aqui embaixo um contorninho em cima do vermelho. Um pouquinho de sombra, tá vendo? Aqui temos mais um galinho. Por causa do diluente, ele vai ficar assim meio transparente. A ideia é essa, tá? Um pouquinho de sombra, um pontinho em cima. Eu vou pegar o pincelzinho e vou puxar aquele contorninho para deixar mais suave, para não ficar um risco. Aí, uma sombra. Agora, com o branco, você põe um pontinho por ali. Aquela dali eu não fiz o sépia. Eu vou fazer aqui desse lado. Tem que esfumar um pouquinho. Eu vou fazer os galinhos de pinheiro, eu tô fazendo com o verde pinheiro e com o pincel zero. E é assim, não é aquele galinho que eu gosto de fazer bem cheio, tá? Você vai deixar assim, ó, risquinhos mesmo. Aqui temos mais um. Então, você faz assim, você passa a linha central, aí você vai fazendo para os dois lados, alguns. A linha central pode ficar aparecendo. Não precisa ficar cheio. A ideia é que fique assim, bem delicado. Aí, aqui embaixo deixei um pouquinho mais cheio, porque eu passei várias vezes. Mas a ideia é assim. Ali do outro lado tem mais um, aqui, ó. Vou fazê-lo. Ó, que fácil, né? Esse tá muito fácil. E essa guirlanda, você pode colocar qualquer desenho dentro, que vai ficar bonito. Vou deixar mais larguinho aqui embaixo. Assim. E agora a folha. Primeiro, o erva doce. E eu vou dar uma preenchida assim de leve com erva doce. Não precisa ficar acertando cantinhos, não. Você dá uma preenchida assim no geral. Já tô preenchendo as três. Não precisa muita tinta. Meu pincel tá sujinho de vermelho. Agora eu vou trabalhar com verde kiwi. Verde kiwi você vai colocar na ponta da folha. Ó, toda pontinha você põe um pouquinho e faz assim uma sujeirinha pra dentro, tá? Pontinha, sujeirinha pra dentro. Agora eu vou trabalhar a sombra com o verde grama. Eu vou pegar só um pouquinho, aqui tá o pé. Então, eu vou puxar o pezinho. Eu vou puxar duas ranhuras pra cá. E vou puxar aqui, ó, no espinho, uma ranhura pra dentro. Pezinho, venho em direção à ponta. E duas ranhuras pra cá. E espinho, uma ranhura pra dentro. Outro. Ó, aqui o pincel some com a tinta. Aí, duas ranhuras pra cá, espinho, uma ranhura pra dentro. E nessa folhinha, eu vou colocar um acabamento, aquele acabamento que eu gosto, com o verde grama. Ó, o espinho, que eu gosto sempre de sair assim pra fora um pouquinho. Um pezinho. O espinho. Vai ficar bem delicado. Então, é isso aqui.
Quando você tiver assim, ó, a folhinha que tá separadinha, pode chegar, tá? Pode fazer o cabinho, o pezinho dela ali. Se quando você puxou esse azulzinho não cobriu o risco, você pode voltar com o pincel zero e pode fazer, ó, um risquinho chegando até o final. E assim eu vou fazer toda essa volta. Agora, essa parte aqui já tá seca, então eu já posso fazer o acabamento aqui. Em primeiro lugar, eu vou pegar o pincelzinho 2, o branco puro, e eu vou passar aqui, ó, uma camadinha de branco e vou esfumar para baixo. Isso daqui é a linha da neve que tá lá atrás da casa. Aqui também, ó. Não precisa muito, porque você já tem o branco ali. Aí você coloca um pouquinho e esfuma para baixo. Agora, eu já vou colocar aqui do ladinho também, ó, do ladinho da casa tem uma linha. Então, eu já vou esfumar o branco aqui. Agora, eu vou pegar o amarelo ouro, um pontinho, vou colocar aqui, ó, na parte de baixo da janela, vou dar uma puxadinha do lado esquerdo. Aqui na porta também, ó. Um pouquinho embaixo, um pouquinho do lado esquerdo. Pra fazer uma luz lá dentro, né? Pra mostrar que tem gente, dá um pouquinho de calor na paisagem. Isso feito, eu vou usar o pincel zero pra fazer aqui, ó, essa linha, esta. Eu vou passar uma linha aqui. É uma linha assim bem fina, tá? É um espaço bem pequeno. Vou passar uma linha aqui e uma linha aqui. Agora, com o pincelzinho 2 bem aparadinho, eu vou dar uma esfumada. Aqui, só passando o pincel em cima desse risco, tá vendo? Desse lado aqui, eu vou puxar pra lá. Ó, eu vou levar essa sombra pra lá. Você viu que ficou mais escurinho, só que não preencheu a cor de baixo e ficou a linha ainda. Aqui eu vou esfumar para baixo. E aqui para esquerda. Bom, assim a gente já fez uma sombra. Só pincelzinho sujo. Agora eu vou fazer ali na torre. Aqui também, ó. Aqui e aqui. E eu vou fazer uma sujeirinha ali em cima. Sujeirinha porque eu não peguei tinta, só aquele restinho que tinha no pincel. Também eu vou esfumar, vou tirar o forte da tinta. Isso. Agora, com o pincel zero, eu vou fazer o contorno das janelinhas da portinha. Aí, é hora de você deixar bem certinho o risco, tá? É uma igrejinha, então aqui a portinha vai ficar redondinha. E aqui eu vou pôr uma bolinha. Assim. Um detalhezinho. Agora eu vou encher de branco o telhado da torre e o telhadinho aqui. Aqui, na verdade, eu nem tinha passado o branco. Lembra que quando eu passei branco em tudo, eu preservei o telhado da casinha? Eu preservei a casinha? Então, aqui não tem tinta. E antes de fazer, a gente podia fazer o pinheiro. Aqui tem que tomar cuidado para não entortar. Assim, eu vou usar um pouquinho do azul, bem pouquinho, e vou colocar uma sombra aqui e uma sombra subindo. Pus a linha e dou uma esfumadinha. Aqui eu vou colocar uma sombra aqui, ó, não é na linha, tá? É um pouquinho para dentro.
Ó, vou subir. Do lado de cá eu vou pôr também um pouquinho. Só limpei o pincel. Aqui tem que chegar esse branquinho que ficou parecendo o lápis ali. Depois vai glitter aqui também. Aqui em cima da torre, bem ali, eu vou pôr uma pontinha com o sépia. E agora eu vou pegar um pincel maior. Bom, peguei um pincel número, cadê? Número 6, ele tá com cerda grande. O branco, vou precisar do pratinho, porque nós vamos fazer a neve que caiu e se acumulou em cima da árvore. Ó, pega uma pincelada bem gorda, bem grande. Deixa o pincel assim bem carregado de tinta, tá vendo? E agora eu vou fazendo moitinhas. É para cobrir o fundo? Não. Não é para bater em tudo. Vai fazendo assim, ó, um espaço, deixando aquele azulzinho aparecendo. Ó, outro espaço, um espaço que quer dizer assim, uma bola de tinta crespinha para os lados. Eu tenho um vídeo que eu ensino a fazer pinheirinho, assim, para ficar bem gordinho, com relevo, né? Ó, aqui não vou chegar inteiro, porque aqui é área de sombra, então não vou chegar com o branco ali. Agora, esse daqui é a mesma coisa, olha só. Um bolo de tinta, outro bolo de tinta, outro. Essa árvorezinha aqui, ela tá por cima aqui, então a beirada de baixo eu vou deixar bem branquinha. Essa tá na frente da neve aqui. Essa daqui, por exemplo, ela tá atrás. A maneira de fazer aqui embaixo é diferente. Então, essa daqui tá por cima. Você faz uma base aqui batendo o pincel. Essa daqui tá por trás. Então, você vai deixar aqui mais escurinho. Vamos fazer aqui pra cima. Pega o pincel, faz uma moitinha de tinta e vai esfumando pros lados. Aqui, ó, mantenha esse escurinho. Aí, vai ajeitando. O ajeitar é experiência, tá? Você vai fazer e você vai aprendendo. Eu mostro pra você, você olha e tenta fazer. E você vai conseguir. Agora, aqui embaixo, eu passo a linha de branco. Olha. E dou uma esfumada pra baixo. Essa ficou atrás, essa tá na frente. Essa daqui também tá atrás, então aqui também vai o branco. Ela tá por trás de tudo. Vou aproveitar só esse restinho de branco aqui e já vou colocar aqui, ó. Porque essa área ali eu vou fazer com um pincel menor. Mais um pouquinho, já vou colocar aqui. A gente trabalhou colocando o azul assim, que era a sombra. Agora a gente trabalha colocando o branco assim, porque o branco é a luz. E não precisa preencher, é só mesmo colocar a tinta e dar uma esfumadinha. Você vai perceber que, mesmo tendo branco embaixo, quando você coloca essa pinceladinha, ele fica diferente, ó. Tô trabalhando assim e assim. Aqui um pouquinho. Olha como já deu relevo, embora a gente ainda não fez acabamento aqui no barranquinho. Aqui tem um risquinho, umas pinceladinhas de branco esfumadas, sempre esfumadas. Aqui também eu vou trabalhar o branquinho na parte de cima e o branquinho na beiradinha de baixo. Restinho de tinta.
Só aproveitar ali. Eu vou usar um pouquinho do sépia, uma pinceladinha do sépia, uma pinceladinha do vermelho, vai ficar meio marrom. E com essa corzinha eu vou fazer aqui, ó, bem de leve, um contorninho. E agora eu vou fazer uns puxadinhos. Não é tipo cerquinha, tá? Você tem que fazer uma manchinha, ó. Aqui também, ó, em cima, faço um contorninho. Aí dá uma puxadinha, fazendo aquela parte do barranquinho. Vou fazer mais uma pinceladinha aqui. Isso, agora a linha do branco. Eu vou pôr com o pincel 0 mesmo. Ah, antes disso eu vou pôr um pouquinho do azul aqui. Só o pincel sujinho. Pra gente ter uma base melhor pro pinheiro. Porque daí esse branquinho aqui, olha como ele vai aparecer bem mais. Essa partezinha aqui, toda essa área eu vou fazer uma batidinha de branco, que vai ser a neve aqui, ó, encostadinha na casa. Aí você tem de um lado, você tem a sombra, então do outro lado vai ser a luz. O branquinho puro. Eu não vou esfumar muito, porque a área é bem pequenininha. Então, eu vou colocar a tinta, ó, tá na frente aqui. Ah, esqueci de fazer a escadinha. Vou fazer a escadinha. Simples. Aquela misturinha ali, ó, do vermelho com o sépia. Aqui bem pertinho da porta, tá vendo? Faz um risco assim. Agora, você vem fazendo linhas. Tenho que fazer mais tinta, porque aqui acabou. Uma pincelada de sépia e uma de vermelho. Você vai fazer uma linha aqui, ó, a base da porta. Depois você faz uma um pouquinho para baixo, paralela, e vem trazendo pro lado direito. Ó, o degrau aqui tá bem alto. Acho que até aqui. Agora, eu vou pegar o pincelzinho 2, um pouquinho dessa sujeirinha, e vou fazer uma sombra aqui, ó. E depois aqui embaixo. Vindo pra frente. Vou fazer um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Só um pouquinho. E agora o branco. Aqui, pincel 0. Entre esses risquinhos aqui, eu vou pôr um risquinho de branco. Porque aqui na escada também acumula neve. Eu vou colocar aqui um contorninho com o branco. Vou colocar aqui, ó, em cima da janela, aqui, ó, na portinha, cobrir aquele bonitinho ali, mas não faz mal. Só desse lado, porque ali o telhado tá cobrindo. Também um contorninho com branco. Essa tinta aqui tá de relevo, por isso que tá assim tão branquinha. Depois que ela secar, ela vai se assentar um pouco. Aí não vai ficar assim tão forte. Aqui também, ó, vou colocar o branquinho. Aqui eu vou pôr assim, crespo. Pra dar a impressão que ele tá escorrendo. Agora eu volto pro pincelzinho 2. E vou colocar aqui, ó, um branquinho. Aqui eu tenho sombra, aí eu tenho neve, ó, na beiradinha. Aí eu tenho uma sombra, daí eu tenho neve de novo. Aí aqui eu já pus um pouquinho do branco, mas eu posso acrescentar ainda um pouquinho de neve. Ó, nevezinha perto do caminho. Aqui a neve que tá na frente. A neve você não faz linha reta, você deixa crespo assim, ó. Bate o pincel e deixa ali aquela tinta. Aqui um pouquinho, que ainda não tinha colocado. Sempre que você tiver uma sombra,
você vai ter da parte de baixo um acumulado assim de neve, ó. Aqui também, em cima daquele barranquinho que a gente já fez, não é reto. Aqui é um pouquinho mais reto. Aqui, crespo. Aqui, na beirada do barranquinho, vai encostando o pincel. Até aqui o cantinho, aqui desce um pouquinho, assim. E agora, para concluir essa parte aqui, o pincelzinho 0, e você vai fazer a linha da água, superfície da água. 2 risquinhos aqui já deu. Vou pôr minha tábua bem, eu gravo sempre com ela meio na diagonal, pro vídeo ficar certinho. Então, eu vou colocar aqui bem certinho agora o meu pano, assim, para eu não entortar, porque a água tem que ficar bem certinha. Aqui já entortei um pouquinho. Ó, na linha embaixo do barranquinho. E pode ficar assim, meio falhadinho, tá vendo? Você vai pondo a tinta, se ficar falhadinho, é melhor. Ó, aqui já chega. Já mostramos que aqui nós temos água. Aqui uma beiradinha, vou pôr um pouquinho mais de tinta. E tá pronta a nossa paisagem. Caso você termine e perceba que a árvore, meio que o branco ficou bem fosco, sumidinho, você pode acrescentar mais uma camadinha de branco, mas daí não cubra tudo. Faça somente nas áreas onde você já tem aquelas pinceladinhas maiores de branco. Eu vou terminar a guirlanda, aí eu já volto com essa parte pintada, pronta, pra gente fazer junto aqui a escrita. Olha, eu passei de novo as letras aqui e você vai trabalhar com o pincel 0 e com o sépia. E você vai preenchendo. Agora, é preciso que essa linha fique bem certinha. Aqui não pode ficar assim, crespo. Tem que ficar uma linha bem certinha. Olha, é assim que deve ficar. Eu vou preencher o meu todo, porque eu vou virar o pano para ficar mais fácil para eu passar a tinta. E eu já mostro para você ele pronto. Olha, terminei de pintar, tá tudo lindo. Agora eu vou fazer assim, eu vou colocar o glitter dimensional relevo ouro aqui nas letras e aqui em volta. Vou passar aqui nessa folhinha para você ver. Ó, eu vou passar aqui em cima do escuro. Não vou contornar inteiro. É só mesmo em cima do escuro, aqui ó, uma risquinha no meio. E aqui na bolinha eu vou colocar a volta toda, mas vou deixar assim uma película de glitter bem fininha. Assim. Isso, onde tiver galinho sépia também você coloca um pouquinho, tá? Aqui em cima do sépia fica bem bonitinho o glitter. Ó, nesse raminho só um risquinho no meio já é suficiente. No azulzinho eu não vou colocar. Isso, e aqui na letra, que deu um probleminha e saiu um pouquinho fora. Eu vou colocar o glitter assim, ó, inteiro. Como se a letra fosse dourada. E o sépia embaixo ajuda a realçar o brilho. Pronto, já te mostrei como é que vai ser essa parte, tá? Agora, aqui dentro, eu vou usar esse glitter aqui, ó. É prata e é glitter, só que vem no potinho. E esse glitter a gente usa com o pincel. Eu vou passar em cima da árvore. Eu vou passar aqui, ó, em cima da parte branca, da parte da neve. Aqui eu vou passar inteiro, em cima da neve, toda parte que tiver neve. Ó, em cima do pinheiro, pegar da tampinha aqui que tá mais fácil.
Neve, neve, neve. Não passe assim para ficar grosso, tá? Você passe e dá uma esfumada. Ele fica bem delicado e como a paisagem aqui é bem delicada, bem clarinha, o glitter dourado eu achei que ia ficar um pouco pesado. Então eu deixei o glitter dourado para colocar na parte da volta, que é uma guirlanda que funciona como uma moldura. Olha, aqui já coloquei, acho que não precisa mais. Vou pôr um pouquinho aqui na água. Vou pôr um pouquinho na portinha, na janelinha. Você viu, ó, meu pincel tá sujinho de glitter, daí você limpa ele no pano. Aí, acho que já tá bem brilhante e bem delicado. Agora eu vou terminar de passar o glitter em volta aqui todo, que vai dar um pouquinho de trabalho, porque coisinha miúda, e já te mostro ele inteirinho pronto. Olha só, tá pronto, consegui fazer um bem delicado, viu? Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.